Olá, bem-vindos, bem-vindos! Vamos para mais um programa aqui no nosso canal Alguma Dúvida. Canal Alguma Dúvida. Meu nome é Gustavo Junqueira e lembra que qualquer dúvida, qualquer comentário, coloca aí no canal, nos comentários, né? Que a gente vai responder, a gente vai querer aumentar a interação com você. Bom, qual que é o tema de hoje? O tema de hoje é embriaguez. Vamos falar sobre embriaguez, um tema muito, mas muito frequente nas provas públicas. Bom, vamos começar pelo conceito de embriaguez. O que é embriaguez? Embriaguez é uma intoxicação, repito, é uma intoxicação de caráter agudo, provocada pela ingestão de álcool ou substância de efeitos análogos, de efeitos semelhantes. E ela é capaz de gerar desde uma ligeira euforia, até o estado comatoso. Então eu vou repetir. Embriaguez é uma intoxicação de caráter agudo, gerada pela ingestão de álcool ou outra substância de efeito semelhante, de efeito análogo, e ela pode provocar desde uma ligeira euforia até o estado comatoso. Tá. Por que é uma intoxicação de caráter agudo? Porque ela não é crônica, ela não é duradoura, né? Ela é aguda. Vem e vai embora. O sujeito não fica embriagado um mês, fica embriagado uma semana. Ai, Gustavo, você não me viu ainda no carnaval. Tá, boa piada. Mas o cara não fica embriagado uma semana, ele fica embriagado horas. A ressaca fica depois, mas a embriaguez vai embora, a intoxicação vai embora, tá? Então, ela é aguda e ela pode provocar desde uma ligeira euforia até o tal do estado comatoso, coma alcoólica. Mas vamos falar então da intensidade da embriaguez, que a gente pode classificar a embriaguez de acordo com a sua intensidade. Ela pode ser incompleta, completa ou comatosa. Repito, ela pode ser incompleta, completa ou comatosa. O que é uma embriaguez incompleta? Incompleta é a perda de freios inibitórios, a euforia, tá? Então o sujeito fica eufórico, falante, desinibido. Embriaguez incompleta é aquela daquele sujeito lá, aquele colega de escritório, que é sempre tão quietinho, tão fechado, tão na dele. Sai para beber no happy hour, o cara fica falante, fala alto, canta alto, sobe na mesa, tira a roupa, né? Perde a inibição. Isso é tal da embriaguez incompleta. Eu lembro, né, sempre que eu estava dando essa aula, dei esse exemplo, aí uma aluna pegou e falou, nossa, Gustavo, se essa embriaguez incompleta e o cara já está subindo na mesa e tirando a roupa, eu tô com medo da completa, né? Bom, vamos lá, o que é a completa? Na completa, o sujeito tem a perda da autodeterminação, seguida de amnésia, tá? Perda de autodeterminação seguida de amnésia. Então, na completa, o sujeito perde totalmente o controle, rasga dinheiro, tá? E depois não consegue lembrar o que fez. A ideia aqui é que o sujeito vira passageiro do corpo, ele fica totalmente fora de controle mesmo. Tanto que ela é rara. É muito raro que a pessoa passe pelo estágio da embriaguez completa. Normalmente ela vai direto da incompleta para a comatosa. Mesmo quem aí já passou, né, pelo estágio da embriaguez, vai lembrar que ficou eufórico, perdeu a inibição, teve sono, tal, mas não teve uma fase em que perdeu totalmente o controle, rasgou dinheiro. Não. Essa é uma fase rara, mas pode acontecer, chamada embriaguez completa. E o que é embriaguez comatosa? Comatosa é o sono profundo, com descontrole das funções fisiológicas. Vou repetir, é o sono profundo com descontrole das funções fisiológicas. Então, aqui, na comatose, o sujeito desaba, dorme, faz xixi na calça, vomita, o cachorro lambe a língua, aquela coisa horrorosa.
né? Então, essa é embriaguez comatosa, tá? Tá, bom. Conhecendo já a classificação da embriaguez de acordo com a intensidade, a gente vai enfrentar aquela classificação completa mesmo da embriaguez, como pré-ordenada, voluntária, acidental ou patológica. Vamos lá? Vamos lá. Então, a primeira classificação é a classificação da embriaguez como pré-ordenada. O que é uma embriaguez pré-ordenada? Pré-ordenada é aquela em que o sujeito se embriaga para praticar o crime. Ele se embriaga para tomar coragem. Então, ele não tinha coragem de praticar o crime. Ele foi lá, tomou umas cachaça e ficou corajoso. Ele bebeu para praticar o crime. O que você está bebendo? Para tomar coragem de praticar aquele crime, para tomar coragem de quebrar a cara do meu vizinho, para tomar coragem de quebrar a porta da loja e roubar e furtar o que tem lá dentro. Isso é embriaguez pré-ordenada. Qual é a consequência da embriaguez pré-ordenada? Veja lá, é uma circunstância agravante. Agravante. Então, se ficar demonstrado que o sujeito bebeu para tomar coragem para praticar o crime, isso vai ser uma circunstância agravante. Vai piorar a pena do sujeito. Tá? Tá. Ponto. Então, tem que tomar cuidado com a tese de embriaguez. Tem gente que acha que falar que estava bêbado é sempre uma boa desculpa. No caso da embriaguez pré-ordenada, não só não é desculpa, como ainda piora a pena. Vamos lá. E o que é essa embriaguez voluntária ou culposa? Vamos lá. Voluntária é aquela em que o sujeito se embriaga porque quer. Tá bebendo por quê? Para praticar crime? Não, não é uma embriaguez pré-ordenada. Tô bebendo simplesmente porque eu quero ficar bêbado, tá? Quero beber porque meu time não tem mundial. Quero beber porque meu time fica passando vergonha no campeonato mundial. Quero beber porque meu time... Pronto, tá? Então, isso é embriaguez voluntária. É aquela em que o sujeito se embriaga porque quer ficar embriagado. E culposa? Culposa é a embriaguez por descuido. O sujeito não quer ficar embriagado, mas também não toma cuidado para controlar quanto está bebendo. Então, é aquele lance do sujeito que sai para beber no máximo 3 chopes. Ah, não vou beber mais de 3 chopes. E aí ele empolga na conversa, não conta os chopes, vai lá, petisco, chope, petisco, não sei o que, na hora que vê tá no 8º chope. Então essa é uma embriaguez por descuido, embriaguez culposa. Qual a consequência da embriaguez voluntária culposa? Pois bem, o artigo 28, inciso 2º do Código Penal, ele é muito claro, ele é expresso em dizer que a embriaguez voluntária ou culposa não afeta a imputabilidade. Não tira a imputabilidade do sujeito, não tira a culpabilidade. O sujeito continua sendo normalmente culpável, tá? Persiste culpável, persiste imputável. Isso aqui traz uma crise a ser resolvida pelo direito penal. Por que isso aqui traz uma crise a ser resolvida pelo direito penal? Porque quando a gente estuda culpabilidade, culpabilidade é o juízo de reprovação daquele que pode e deve agir de acordo com o direito. A gente parte da premissa de que o sujeito é livre para escolher se ele vai praticar o crime ou não vai, e se ele escolhe praticar o crime, a gente reprova. A gente culpabiliza. Isso é o juízo de culpabilidade. Tá? Tá. Aí a gente olha e fala, puxa, o sujeito está embriagado voluntariamente, culposamente. E digamos que ele esteja completamente embriagado. A gente já viu que a embriaguez completa tira a capacidade de autodeterminação, tira a capacidade do sujeito escolher o que vai fazer. Ora, se ele não tem mais liberdade de escolher o que vai fazer, ele não deveria ser culpável. Ele deveria ser absolvido por falta de culpabilidade. Deveria ser considerado inimputável, talvez. Tá? Tá. Mas não é isso que diz a lei. A lei diz que não afeta a imputabilidade e ele responde normalmente pelo crime. Como explicar isso? Pois bem,
A teoria que tenta explicar isso é essa aqui, ó, actio liberem causa. Vou repetir, actio liberem causa, tá? O que diz essa teoria em poucas palavras? Ela diz o seguinte, que o sujeito bebeu livremente, porque queria ficar bêbado, ficou bêbado por descuido, mas ele era livre para beber. Na hora que ele fez a bobagem, na hora que ele bateu o carro, na hora que ele atropelou alguém, na hora que ele caiu com o bebê no colo, de tão bêbado, machucou o bebê, ele não era mais livre, porque ele já estava muito embriagado, tá? Mas o que essa teoria diz é que nesses casos, não importa se o sujeito era livre no momento em que ele provocou a lesão, mas sim se essa conduta era livre na sua origem, na sua causa. E a causa de tudo isso foi exatamente a embriaguez. Então, se ele era livre para se embriagar, e se a causa da batida de carro, do atropelamento, da queda com o bebê, foi essa embriaguez, ele vai responder pelo crime sim, será considerado imputável, vai responder normalmente, vai ser culpável, porque a ação era livre na hora da bebedeira. A ação era livre na sua origem, a ação era livre na causa. Actio liberem causa. Tá? Tá. Gustavo, como é que isso costuma cair nas provas? Exatamente assim. Pergunta se o sujeito que está embriagado por embriaguez voluntária ou culposa, se ele é imputável, se ele é culpável, se ele responde normalmente pelo crime. Sim. E pergunta por quê? Por que teoria? Por que construção teórica? Pela actio liberem causa. Tá? Tá. Terceira espécie de embriaguez, você está vendo aí a embriaguez acidental. O que é uma embriaguez acidental? É aquela que vem de caso fortuito ou força maior. Vou repetir, é aquela que vem de caso fortuito ou força maior. O que é caso fortuito? Caso fortuito é o imprevisível, imponderável. O exemplo de sempre, super exemplo de laboratório, né? Mas o exemplo de sempre é o sujeito que está caminhando distraído na calçada, tropeça e cai em um tonel de vinho, tá? E se embriaga, tá? Então, era imprevisível, era imponderável. Isso é uma embriaguez por caso fortuito, embriaguez acidental. Também é acidental, como eu antecipei, a embriaguez por força maior. O que é embriaguez por força maior? É aquela irresistível, inevitável. Você imagina um trote de faculdade, os veteranos pegam o calouro, amarram, abrem a boca dele, jogam bebida alcoólica, tampam o nariz, ele não tem como não beber. Tá? É inevitável, irresistível, invencível. Isso é uma embriaguez por força maior, que entra também aí como acidental. Nesse caso da embriaguez acidental, não dá para aplicar actio liberem causa, porque o sujeito não está se embriagando livremente. Ele está se embriagando por acidente, porque caiu no tonel de vinho, porque forçaram-no a beber, tá? Então não dá para aplicar actio liberem causa. E aí, qual vai ser a consequência dessa embriaguez acidental? Rara na prática, mas muito, muito comum nas provas públicas. Se ela for completa, ela gera inimputabilidade. O cara vai ser absolvido. E ó, detalhe, esse inimputável aqui, da embriaguez acidental completa, não tem sanção, não recebe nem pena nem medida de segurança. Não pode ter pena porque ele é inimputável. Não pode ter medida de segurança porque ele não tem uma doença mental a ser tratada. Tá? Então aqui é um caso raro em que a inimputabilidade absolve de forma própria, forma comum. É a embriaguez acidental completa. E se for incompleta a embriaguez? Se for incompleta, só diminui a pena. Se for incompleta, só diminui a pena. O regulamento legal, que é a embriaguez acidental completa, absolve, gera inimputabilidade, sem sanção, está no 28, parágrafo 1º. O regulamento legal de que a embriaguez incompleta diminui a pena está no 28, parágrafo 2º. Tá? Tá. Por fim, embriaguez patológica. O que é embriaguez
patológica é o alcoolismo, tá? Alcoolismo é uma doença mental. Quem bebe muito não é necessariamente alcoólatra. Quem bebe muito é o beberrão. Né? Alcoólatra é aquele que tem a doença mental alcoolismo. É uma doença mental, como tantas outras. E como tantas outras, ela vai provocar a incidência do artigo 26 do Código Penal. Lembra? Quem, por doença mental, ao tempo da ação ou omissão, não tem condição de compreender o caráter ilícito do fato, nem portar-se de acordo com tal entendimento, aí pode ser absolvido de forma imprópria, receber medida de segurança, se for inimputável. Se for semi-imputável, pode ter pena reduzida, pode ter medida de segurança, aí vai aplicar as regras lá da inimputabilidade mesmo. Tá bom? E a gente tem um vídeo aqui sobre inimputabilidade. Se você não lembra, dá uma olhada que vale a pena, né? O vídeo sobre a inimputabilidade do artigo 26, a inimputabilidade por doença mental. Tá bom? Vamos recordar? Embriaguez pré-ordenada, bebeu para tomar coragem? Agravante. Embriaguez voluntária culposa, bebeu para ficar bêbado, ficou bêbado por descuido? Responde normalmente, não afeta a imputabilidade pela actio liberem causa. Embriaguez acidental, caso fortuito ou força maior, se completa, absolve de forma própria, comum, sem sanção. Se for incompleta, diminui a pena. Embriaguez patológica, alcoolismo, doença mental, alcoolismo, como qualquer doença mental, vão incidir ali as consequências do artigo 26 do Código Penal. Tá legal? Era isso, gente. Nosso tempo escoou, mas conseguimos falar o que havia de mais importante sobre a embriaguez. Se você gostou, dá aí o joinha, né? Curte aqui esse vídeo, conta para os seus amigos, vamos espalhar aqui, né? O conhecimento, o estudo, aí o estímulo a lembrar de conceitos tão importantes. Combinado? Tá legal? Uma alegria ser merecedor da sua atenção. Até a próxima.